canal de televisão, um canal eletrônico, digital, como o YouTube e como uma rádio, por que não trazer conteúdo de qualidade que possa nos ajudar no dia a dia, um pouco de curiosidade também e até instrução? Esse é o propósito da Total Play, da Total FM e todas as mídias, né, voltadas à BR Play. A gente está aqui de novo, agora nos estúdios, né, da BR Super, para poder trazer uma série de reportagens e bate-papos interessantes sobre assuntos do nosso cotidiano. Do cotidiano um pouco além disso, do mundo inteiro. Hoje o tema que a gente vai tratar é um tema que está quente, sobretudo na América do Sul, que é essa crise enfrentada na Venezuela devido a essa confusão eleitoral. A população venezuelana ela sofre alguns impactos já de longa data que devido a consequências do governo. E recentemente eu fui surpreendido por uma mensagem que me chamou muito a atenção, que se tratava de uma imigrante venezuelana que pedia orações para os parentes, para os amigos que ainda estavam na Venezuela. Tomamos a liberdade de abrir um bate-papo com ela e convidamos para vir aos nossos estúdios para bater um papo com a gente, responder um pouco dessa curiosidade, responder um pouco dessa realidade que acontece lá, além dos nossos horizontes. Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer demais a presença da Lismar. Boa noite. Lismar, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado por vir para dividir conosco um pouco da vivência que você já teve no seu país de origem e um pouco da vivência que os seus familiares estão vivendo lá. Eu vou começar com uma pergunta um pouco genérica. Lismar, por que você veio para o Brasil? Então, boa noite. É uma história, assim, um pouquinho longa, né? Mas, para resumir, eu não pensava realmente em sair do meu país. Sempre as pessoas falavam lá, minha família, Liz, sai, vamos, tenta. Mas realmente nunca esteve em meus planos. Porém, eu sou mãe de 2 filhos, uma menina e um menino. E, infelizmente, chegou um momento que eu não conseguia manter uma estabilidade econômica, de segurança, de tranquilidade para a minha família. Já tinha família fora do país, tinha família aqui no Brasil. Então, se me apresenta a oportunidade de sair. Um pouco rápido, mas eu tomei a decisão rapidamente. Eu lembro que foi em agosto que foi essa proposta, e já em outubro do mesmo ano 2018, eu já estava saindo de meu país. Então, foi pensando em meus filhos, foi pensando em providenciar para eles um futuro que lá já estava visível que a gente não ia ter. Então, meu objetivo principal era meus filhos, né? Dar para eles essa estabilidade que lá a gente não estava tendo. Lismar, e no Brasil você chega com uma dificuldade até mesmo de idioma, né? Que você Sim. teve que aprender a se comunicar com o português. E seus filhos, ao chegar aqui, tinham que enquadrar numa escola. Sim. Você precisava organizar a documentação. Como que foi essa chegada aqui? Como que o Brasil te recebeu? Nesse tempo, a fronteira estava aberta, né? Não tinha dificuldade para sair. Muita gente estava saindo nesse momento, muita gente estava nesse processo na fronteira. Para alguns, mais fácil que para outros. Para mim, graças a Deus, né? Eu não tive problema. No momento que eu entrei como refugiada aqui no Brasil. Tive 1 ano com esse visto por meus meninos, né? Eu não tinha a opção de entrar como turista, somente eu e com os meninos, né? Então, entrei como refugiada. Lá na Polícia Federal, eles têm uma carpa, então eles fazem tudo. Eles tramitam tudo lá. Então, a gente passa por um processo indeterminado de tempo. A gente tem que ir, né, preparado para esperar.
E tem pessoas que auxiliam, né? ONGs, né? Pessoas que ajudam o pessoal que está saindo do país. Então, foi um processo rápido para mim, graças a Deus, não tive problema nenhum. E entrei com tudo em dia. Graças a Deus, entrei com todos os papéis, né, em regra. Não tive... Tá. Lismar, você fala a questão de estabilidade econômica, segurança. Sim. E eu queria explorar um pouco mais desse assunto contigo. O que falta? Emprego, alimento? Como que é um pouco da realidade de quem está dentro da Venezuela? Então, lá tem muita instabilidade econômica. O bolívar, né, que é a moeda de lá, ela não é valorizada, não tem um valor grande, né, como o dólar, por exemplo. Então, ao passar do tempo, a moeda foi desvalorizando e hoje em dia não somente usam lá dentro do país a moeda, o real, o bolívar, perdão, usam também o dólar. Então, lá apresentam as duas moedas, ou você paga em bolívar ou você paga em dólar. Então, é essa estabilidade que ela não tem. Foi o próprio governo, né, eu acredito, que com tantos bloqueios, né, internacional, foi diminuindo. Então, a gente não tem uma estabilidade nesse sentido. Acaba que tudo fica mais caro, o salário lá não é bom, né, infelizmente. Então, o venezuelano tem que resolver. Tem que trabalhar em um emprego fixo, mas fazer outras coisas para conseguir viver, né? E era uma situação que eu, infelizmente, naquele momento não conseguia fazer. O que você vê hoje no Brasil, assim, que normalmente quando a gente não tem alguma coisa, é que a gente dá mais valor àquilo. O que você não tinha lá e que chegando no Brasil que você valoriza bastante? A saúde. Se bem é certo que demora um pouco, né? Esse atendimento, né? Mas você é atendido. Você recebe esse atendimento médico. Lá é muito difícil. Eu, inclusive, passei por uma experiência quando eu cheguei no Brasil. Estava ainda na pandemia. E meu menino adoeceu com pneumonia. Para um momento, todo mundo pensava que era Covid. E eu fui na UPA. E foi rápido, muito rápido o atendimento para ele. E minha família fala, depois disso, né, depois que passou, inclusive ele foi transferido para Divinópolis. E minha família falava ali, se fosse essa situação aqui, infelizmente a situação fosse outra. Ia ser outra, né? Porque ela não tem esse atendimento rápido, né? Infelizmente, se você não tem dinheiro, você não é atendido. E se você vai no hospital, você tem que ter dinheiro para você comprar tudo. Porque não tem né, não tem material, não tem medicamento. Então, assim, é uma situação bem complicada. Então, são coisas que eu valorizo muito. Muito. Inclusive, coisas simples. Eu ir no centro de noite, 7 horas da noite, voltar para minha casa, 9 horas da noite caminhando e ter uma tranquilidade. Tem perigo? Tem. Mas a gente ainda tem essa liberdade de ir lá e voltar, tranquilo. Lá não pode não. Então, assim, são coisas... Por que não pode? Porque é perigoso, não pode. O telefone, coisa simples. Eu lembro que eu cheguei e eu andava, e todo mundo com o telefone na mão. Lá não. Lá você pega o telefone e vai no centro falando, já, né, perde seu telefone em qualquer momento. Então, isso eu valorizo muito, porque lá eu não tinha isso. Roubaram, né, de mim um telefone em um ônibus lá. E novo, assim, rapidamente. Então, aqui não acontece isso, né? Sim, desse jeito. Então, são coisas que eu valorizo muito. Coisas simples que, para mim, são muito importantes. Muito bem. Sim. Certa vez, uma pessoa comentou comigo que, devido aos bloqueios internacionais de mercado, lá não existe uma variedade tão grande de produtos para se comprar, como no supermercado. Tem diferença? Como é que é essa situação de produtos lá? Sim. Lá, quando eu saí do meu país, tinha muita dificuldade. Estava tudo... não se encontrava muita coisa. Então, a gente tinha que fazer fila para comprar. Fralda, por exemplo. E nesse momento, minha menina ainda usava fralda e eu tinha que fazer fila para eu comprar.
porque não era sempre que chegava. Farinha de trigo também estava não tinha na cidade. Então, agora está diferente, né? Muitos venezuelanos que saíram conseguiram trazem muita coisa e faz mercado, e, né? Agora o venezuelano como que se adaptou à situação. Mas o mercado paralelo, assim. Isso, é paralelo, não é uma coisa que o governo provê, né? Que é fácil, como aqui, por exemplo, você vai no mercado e você compra a quantidade que você quiser e acha qualquer coisa. Lá não é assim, lá tem uma limitação muito grande. Liz, hoje a gente vê nas reportagens, tá, em algumas reportagens, aquela movimentação de manifestações, de eleição e tal. Sim. O que você vê disso lá? Tá com aquela confusão toda, você acha que essa eleição tá íntegra ou não? O que você e os seus familiares que estão lá veem da situação que está passando hoje? No dia da eleição, né, minha família, minha mãe, minha avó, elas foram, né, votaram, e todo mundo sentia isso, né, que agora sim, agora eles vão sair, né, o governo vai sair. E eu, né, durante esse dia, eu falava assim, eu tenho fé, mas eu quero ver, né, já é muitos anos, são 25 anos. Né? Então, a gente fica com esse medo. E hoje em dia, agora, né, o povo está na rua ainda, porque o povo sabe que eles perderam. E o povo tem provas, né, o pessoal, né, da oposição, eles têm provas que o governo perdeu. Então, eu acredito que a gente lá vai passar por uma luta muito grande, não vai ser fácil. Mas eu acredito que dessa vez é diferente. Eu acredito que dessa vez não vão ficar tranquilos, sabe? Não vai deixar passar, como já aconteceu em anos anteriores. Eu acho que dessa vez, inclusive internacionalmente, já estão vendo que não é uma verdade, né? O que eles falam, que ganharam, que foi fraude, né? Não é assim. Já internacionalmente eles reconhecem que realmente eles perderam. Então, eu tenho uma esperança. Eu acredito que agora sim é diferente. Vai levar um tempo? Eu acredito também que sim. Mas, dessa vez, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Lismar, mais uma situação. Com a chegada, né, das redes sociais, da mídia social, a informação ela é propagada com mais rapidez. Sim. E com uma força muito maior. Dentro da Venezuela, existe mesmo um controle disso? Tipo, de não deixar as pessoas falarem as coisas e quando fala, entra com algum tipo de imposição? Sim. E hoje em dia mais, né? Eu te mostrei um vídeo, inclusive, né? Quando cheguei. Atualmente, a gente não pode, né? O povo que está lá não pode publicar, postar, fazer vídeos na rua, postar, eu estou em contra... Tudo contra o governo, eles não podem. Não podem porque eles, não sei como é que fazem, né? Mas eles chegam nas casas e começam a levar as pessoas, né? E as pessoas somem e desaparecem? Somem, sim. E agora, né, tem caso, né, eu te mostrei, que até agora a família, né, não sabe onde que está, porque sumiu. Mas sabem que foi o governo que levou. Então, inclusive ontem já cancelaram a rede social X, por isso, porque o povo posta, o povo fala, o povo não está ficando calado, né? Então, eles querem ter esse controle, controlar o povo para que internacionalmente, né, não vejam o que está acontecendo. Mas é uma situação evidente, é uma situação que já não tem como esconder, sabe? O povo saiu na rua pacificamente e eles mandaram a polícia, né, o exército a matar o povo, sabe? E aí vídeos disso. Então, é muito complicado essa situação de postar, de falar abertamente, porque em qualquer momento, né, chega o governo e te leva. Liz, a internet é controlada pelo governo venezuelano. Sim. Como que funciona isso?
Então, eu não tenho muito conhecimento, né? Mas pela informação que minha mãe me passa, não é todo o tempo todo que ela tem internet, né? Ela é só uma empresa, né? A gente não tem essa liberdade de escolher, como aqui. Lá é só um provedor de internet? Lá é só um provedor de internet. E se tem outros, são muito custosos. E deve ter um, no máximo. Mas não é da Venezuela, é de fora. Né? Então, de Venezuela é somente um. E eles controlam isso. Então, eu me comunico com minha mãe, não é sempre. Né? Quando ela consegue ter, né? Pegar o Wi-Fi, então a gente conversa. Mas ele é muito limitado, sim. E é muito ruim, não, a qualidade não é boa. Não é boa, Então você manda um áudio agora para sua mãe e você não sabe se ela vai te ouvir agora, sim, ou amanhã, ou daqui 2 dias. Isso, eu mando e fica só um risquinho ali. Aí, né, quando chega, ela me responde. É assim. Nossa, muito, muito estranho. Liz, quando você chegou ao Brasil, você foi logo buscar um emprego, trabalhar e tal. E os meninos? O que eles acharam de sair lá da Venezuela, andar esse chão todo, cair aqui em Pará de Minas? Como é que foi? Sim, eu acho que para os meninos é mais fácil. Eu acho que para as crianças é mais fácil se adaptar. Eu acho que para o ser humano, já adulto, né? Para o adulto é mais difícil, né? Eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada, né? Eu não sabia nada. Eu vim, vamos ver o que acontece. E meus meninos também não. Mas eles têm uma capacidade muito boa. E a criança é assim. E eles aprenderam muito rápido. Eles não tiveram essa dificuldade. Graças a Deus, né? E você conversa com eles e eles não têm nem sotaque, né? Eles falam perfeito. Então, para eles não foi um desafio muito grande, né? Eles acharam muito bom, muito divertido, sabe? Diferente, cultura, comida, fala. Então, isso para eles foi muito bom. Eles gostaram disso. Sentiram falta da família? Sim. Mas criança é mais maleável com isso. Para o adulto é mais difícil. Ô, Liz, e como que fica o coração de quem está lá? Você conversa com sua mãe, você recebe isso, como que funciona? É difícil. Eu vou chorar. Mas é muito difícil. É complicado porque são 6 anos que a gente não tem, né, esse contato. E meus filhos cresceram sem eles, né? Sem minha mãe, sem minha avó. Então, é uma situação bem difícil. Bem difícil, porque em momentos de dificuldade a gente não está lá, né? Minha avó passou por uma situação muito difícil e eu não estava lá. Então, eu falo, acontece algo com ela e eu não estou lá, fica complicado, né? Então, essa distância é dura. A gente, são 6 anos, né, que a gente já está longe. Hoje a gente consegue, né, a gente já consegue levar, mas é uma dor que é constante. Para sair não é fácil, não, né? Ô Liz, mas tem uma situação interessante que eu acho que você é mãe, eu sou pai também, sim, que quando os filhos da gente estão bem, sim, a gente está bem. Sim. Então, a gente não está ainda no final, mas provavelmente a sua mãe, os seus familiares vão te assistir de lá. Manda um recado para eles. Eles, vocês sabem, posso falar espanhol? Pode. Ustedes saben que todo lo que yo he hecho hasta hoy es por el bien de los niños y de ustedes también. Yo sé que mi crecimiento también es el de ustedes. Y yo sé que hoy el orgullo que ustedes tienen por mí es muy grande. Sueño y sé que muy pronto nos vamos a reencontrar. Yo sé que Dios nos va a dar esa oportunidad de vernos, de reencontrarnos, de abrazarnos y de comer arepas, de comer cachapa y de pasarla muy bien juntas. Las amo, las extraño y esta lucha desde aquí es por ustedes también. Muito bem.
a luta é por eles também. Sim. A gente pensa que a população que está lá, ela tem um ideal. Ela defende a sua subsistência, a sua saúde, a sua alegria. A gente sabe que o governo é algo que pode azeitar e melhorar a vida da população como um todo, né? E às vezes quando isso não acontece, a gente tem que realmente cuidar e cuidar muito da gente e dos nossos. Mas Liz, você tem todo o nosso respeito, você é uma guerreira, você chamou para si a responsabilidade de dar uma vida melhor para os pequenos. Sim. Eu acredito que por você ser venezuelana e mostrar uma realidade diferente para quem está lá, e você vai mostrar, obviamente, mas você está mostrando também uma realidade diferente para quem está aqui. Para quem precisa de defender a todo custo a sua liberdade, a sua subsistência. A situação que a Venezuela vive hoje, provavelmente ela não começou hoje. Ela começou no passado. Sim. Você deve estar com quantos anos hoje? 34. 34 anos. Conta pra gente um pouco da história de como isso aconteceu dentro da sua perspectiva de uma jovem de 34 anos. Olha, com o transcurso dos anos, Sim. olha, quando o Chávez, né, na época, ele ganhou, realmente a gente se encheu de esperança. Ele mostrou para o país uma realidade que no final não era, né? E era para, como posso falar, enganchar o povo, né? Iludir, talvez. Houve, sim, no começo desse governo, muitas melhoras para o país. Inclusive, lá a gente teve um tempo, o que aqui, UBS, posto de saúde. Uhum. Lá a gente teve isso. Porém, tudo foi caindo. Tudo foi... A gente pensava que ia evoluir, né? Que tudo ia melhorar. Mas não. Então, para mim, desde, né, em todos esses anos, são 25 anos, que esse governo está lá. Então, para mim foi tirando devagar coisas, né? Já a gente não podia sair na rua, já a gente não podia brincar na porta de casa, já a saúde não era tão boa, coisa que a criança, né, adolescente, jovem, queria comer, já não tinha possibilidade, já o dinheiro não alcançava, né? Não era suficiente. Então, a gente foi perdendo, perda. Eu reconheço todo esse tempo como perda. A gente perdeu muita coisa. Mas se uma coisa eu tenho que reconhecer é a resiliência do venezuelano. O venezuelano se adapta, resolve. Então, nesse tempo, tivemos sim tempo muito crítico mesmo. O povo não tinha o que comer, não tinha de onde. Mas o povo procura uma felicidade, né? Procura sobreviver. Então, para mim, foi isso. Todos esses anos, perda. Devagar, a gente foi perdendo muita coisa da nossa infância, da nossa adolescência, nossa juventude, né? Então, assim eu vejo todo esse tempo. Perda. Você entende que ele começou com uma ideia, com uma promessa? Sim, foi uma promessa. E devagarzinho foi tirando até se chegar na situação. Até o que a gente está hoje, sim. Sim, foi devagar, foi. Nasce agora mais uma posição, né? Uma posição forte, que é a Maria Corina. Sim. E ela tem defendido bastante essa situação da eleição, da qualidade. A Venezuela é um país muito rico, sim, né? Ele tem condições de estar com uma situação muito melhor. Sim. Mas, e hoje eu vi uma declaração que ela está escondida. Existe uma força capaz de vencer isso, Lismar, dentro da sua visão? Porque se você é perseguido, você vai chamar a polícia. E a polícia é quem está perseguindo. Não é um beco sem saída? O que acontece? Então, ela realmente falou que estava resguardada, né? Se cuidando, porque existe essa possibilidade.
anos atrás já teve outras pessoas que também se levantaram em contra e eles saíram do país. Eles estão em asilo político, né, em outros países. E para ela foi oferecido também essa semana asilo político por o presidente de Costa Rica. E ela falou que não. Ela falou não. Meu dever e minha obrigação é estar aqui com o meu povo. Então, eu acredito que ela está, sim, se resguardando, cuidando, né? Mas eu acredito que ela não vai desistir. É difícil, porque realmente tocam a porta, quem vai te ajudar? Se é a mesma polícia que está, né, te procurando. Mas ela tem um respaldo internacional também. Uhum. Então, eu acho que eles agir de uma maneira tão frontal, tão nítida para os demais, pegar ela, levar ela, eu acho que ele seria nítido para todo mundo, né, que eles estão reagindo errado. Uhum. Né, confirmar o que já todo mundo sabe. Então, eu acho que eles não reagiriam desse jeito. Mas eu acredito que ela não vai desistir. Ela pode se resguardar, né, cuidar. Mas desistir e sair do país e abandonar a luta, eu acho que não. Liz, deve ter dentro do convívio dos seus familiares, uhum, seus e tal, algumas pessoas que também devem defender o governo, talvez. Sim. E por que fazem isso? Olha, eu acredito que é por ideologia, eles creem ainda, e por benefício. Porque existem esses benefícios? Existem bônus mensal, né? Cada mês, depende do dia, eu não sei exatamente que dia, mas cada mês pessoas recebem um bônus, dinheiro na conta, né? Então, eu acho que isso ajuda. Recebe também do governo? Comprar, sim. Eu acho que é uma espécie de compra, né? Eu te dou o dinheiro e você, né, tá do meu lado. Então, isso tem lá, né? Bono da pátria, bono... Sempre inventam um nome para proporcionar isso. Casa, carros, propriedade, sabe? Então, sempre tem um benefício por trás dessa decisão de, eu vou apoiar. Porque não tem como, Alexandre. É muito maltrato, é muito abuso, é uma ditadura, sabe? Então, não tem como uma pessoa com valores, sabe? Com princípios, apoiar. Porque é absurdo, sabe? Um governo que fecha um hospital para não atender feridos é uma pessoa assim, sem coração. Como foi isso? Isso foi essa semana passada, mentira. O povo, né, em minha cidade saíram a protestar pacificamente. Minha mãe estava lá, né? Ela viu vídeos também, a gente tem, então, pacificamente. E a Guarda Nacional, né, a polícia, o exército, foi em contra do pessoal, né, do povo na rua. E foram feridos, tem vídeos no Instagram. Inclusive eu tenho também, e feridos que morreram alguns na rua, porque a pessoa, né, que controla a cidade, a prefeita, né, aqui seria assim, solicitou a fechar o hospital. Então, não tinha como eles acudir por uma atenção médica. Então, essa é a classe de governo que está lá na Venezuela. Então, a polícia, além de combater a própria população, ferir, né? Sim. Ela fecha o hospital para que eles não tenham atendimento. Sim, exatamente. Ô Liz, é muito difícil a gente enxergar isso quando está além das nossas fronteiras. Sim. Né? Eu acho que a população mundial como um todo, ela deve enxergar parte do que acontece. Sim. Sobretudo com uma situação que a internet é tão limitada lá. Sim. Né? Nas escolas, você percebe uma ginástica do governo sobre os jovens para entrar neste sistema? Sim. Um aparelhamento? Como que funciona? Sim, eles têm acompanhamento, né? E geralmente os diretores das escolas apoiam ao governo.
Então, tem atividades, né, que influenciam, né, a criança, o adolescente. Então, já desde a escola, eles ensinam isso, com atividades, né, escritas, falas, exposição. Então, já assim, eles estão introduzindo isso nas escolas. Inclusive, lá, eles proporcionam comida, né, para as crianças. E eles falam, isso é pelo governo, né, publicamente, falam que tem que agradecer, né, então, influenciam já desde as escolas. Sim. Lismar, existe uma disposição no Brasil de poderes diferentes, né? Então, por exemplo, quando a polícia faz algo errado, existe uma unidade dentro da polícia de corregedoria, ou seja, ela para punir policiais que fazem coisas erradas. Existe um poder que deveria defender a população dos malfeitos de outro. Sim. Como que funciona isso lá? A polícia tem alguém que corrige a polícia? Tem alguém que cuida disso? Como que é? Infelizmente, tem muita corrupção lá, né? Então, não tem isso. A polícia é absoluta? Ela sim. Faz o que quiser? Sim. Infelizmente. Inclusive, tem polícias que reconhecem e falam, não, isso aqui está errado. Inclusive, esses dias, tem polícias que falaram, não, eu desisto, eu vou sair porque eu não apoio o que está acontecendo. E essas pessoas foram pegadas pela mesma polícia e foram maltratadas. Então, não tem essa opção. Até para quem vai sair, ele é punido? Sim. Então, não tem essa opção. Eles se cuidam entre eles tapam, né, o que fazem entre eles. Então, não tem isso de aquele polícia fez errado, vamos corrigir, ou isso está errado. Não, lá não tem isso. Lá todo mundo está na mesma caminhada, né? Como quem fala. Então, não tem. Muito bem. Bom, Lismar, estamos caminhando para o final. Passou muito rápido, né? Sim. Eu tenho mais um monte de coisa que eu fico querendo perguntar, mas senão fica muito longo. Manda um recado para quem está em casa, para os nossos ouvintes, né? E para quem está acompanhando pelos canais da Total Play e da BR Play. Dê uma dica aí de como que a gente pode fazer para a gente defender a nossa liberdade, para a gente defender a nossa saúde e para a gente instruir, principalmente os pequenos, a tomar decisões melhores. Então, eu acredito muito que a gente tem que defender nossa liberdade. A democracia é muito importante. A gente ter o direito de escolher, de expressar e ter, né, o que a gente precisa para viver plenamente. Então, é muito importante a gente, inclusive com nossas crianças, desde casa, ensinar isso. O que é democracia, né? O que é liberdade em um país? Isso é muito importante falar, porque não acontece somente na Venezuela, tem a Cuba, né? Tem muitos países, a Argentina, né? Estava também essa situação. Então, é muito importante a gente instruir as nossas crianças nisso. O que é isso? O que é sentir liberdade de falar, de expressar o que você sente, sem temor a que vai vir um polícia, vai vir alguém a me calar. Isso é muito importante. E outra coisa aí é valorizar, agradecer. Eu vejo, às vezes, pessoas criticando muito, né? A gente não tem isso, a gente não tem o outro, né? E eu penso assim, gente, se você soubesse, se você sentisse na pele, né? Então, inclusive, né, eu vou contar uma experiência sobre do banheiro, sabe? O que esquenta a água. Chuveiro, perdi a palavra. Chuveiro. Inclusive, a pessoa que eu comentei isso, ela vai saber. Eu falei com ela, a gente não tem isso. A gente não tem chuveiro? Não. A gente não tem isso. Então, isso eu agradeço todo dia. Por isso, porque são coisas simples, Alexandre, que a gente não tem.
Então, a gente tem que aprender a ser agradecido. A gente tem que aprender a ser grato. Porque são coisas que tem outras pessoas que não têm isso, sabe? Então, isso é muito importante, ensinar a nossas crianças. Vamos a ser gratos, vamos agradecer hoje. Pelo simples. Se você tem em sua mesa um arroz e um feijão, agradeça. Porque tem pessoas que não têm isso, sabe? Inclusive, teve uma época em meu país que pessoas comiam ração de cachorro, porque não tinha. E teve que isso foi muito falado, né, na internet, que comiam cachorros. Isso foi muito falado na internet. E não era todo mundo, não era toda a Venezuela que passava por isso. Mas é uma realidade que tem uma porcentagem de pessoas que passam por isso. Então, é muito importante a gente ser grato. Então, desde casa, é muito importante isso, falar. Seja grato, reconheça as coisas que você tem. Ensine desde casa o que é democracia e liberdade. Porque quando você perde isso, Alexandre, você perde muita coisa. Tudo, praticamente. Então, essa é a minha mensagem. Eu tô pasmo, porque obrigado por essa aula. E eu agradeço muito, porque aqui no Brasil, e desculpa, né, que eu te interrompa, eu agradeço muito, porque eu nunca aqui no Brasil encontrei alguém que me tratasse mal, sabe? Porque isso existe também. Ah, é de Venezuela? Ah, né? Pelo contrário, sempre foram de braços abertos comigo e com meus filhos. Inclusive, hoje, sim, meu namorado, a família dele, me acolheram muito bem, sabe? E vocês também. Então, assim, muito importante. E eu agradeço muito, 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 muito. Porque tudo que eu sou hoje, eu também tenho uma porcentagem do que eu venho vivendo aqui no Brasil. Eu cheguei aqui, né, sem saber muita coisa e, uau, a mulher que eu sou hoje, eu tenho que agradecer. Tá bem brasileira? Estou bem brasileira. Ah, muito bom. Sim. Lismar, eu sou apaixonado pelo povo brasileiro. Sim. Eu gosto de conversar. Eu sou de uma infância de brincar na rua. Eu sou de uma infância de brigar na rua. Eu sou de uma infância de brigar na rua às 9 horas da manhã e à 1 hora da tarde tá brincando de novo. Sim. Eu sou de um Brasil que chama para tomar café. Ah, vai lá em casa tomar um café outra hora. E a gente está num coração do Brasil, que é Minas Gerais. Sim. É talvez um dos estados mais quentes, mais Sim. afagantes que existe no Brasil. Não que os demais não sejam, mas o carinho do mineiro ele é muito Sim. especial. E eu amo o que faço. Eu acho que se a gente tem a capacidade de estar aqui batendo um papo e levar essa informação para quem está em casa Sim. e para contribuir para um mundo melhor, a gente tem que fazer. E não só aqui. É num bom dia, Sim. é numa gentileza, é num apoio a quem precisa. Eu acho que isso vale a pena. Sim. Mas o todo precisa agir com mais força para defender isso tudo. O que eu posso te dizer agora é o seguinte: muito obrigado. Nós da Total Play, da Total FM, da BR Super, somos gratos demais por essa aula. Eu quero que as minhas filhas assistam, te ouçam dizer. Eu quero que a nossa equipe te ouçam dizer o que você disse. É algo que vai, sem dúvida alguma, valorizar mais ainda os nossos dias. Então, Sim. receba de verdade esse agradecimento. Muito obrigada. Acho que você traz para o Brasil uma alma de valor. Muito obrigado por nos presentear com a presença sua e das crianças também. Muito viu? Obrigada. Muito então, obrigada. Tá vendo, gente? De que serve um canal de TV, um canal de rádio, algumas mídias sociais, se a gente não pode trazer coisas como essa, não é verdade? Então, eu fico muito agradecido até por sua atenção até aqui. Eu tenho certeza que alguns pegaram do início para o final, mas esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar disponível nas nossas mídias sociais. E a ideia é essa. A ideia da BR Play, da BR Super, da Total Play, da Total FM é contribuir para a sua vida ser melhor. Quer seja te divertindo, te instruindo ou levando apenas uma curiosidade relevante. Muito obrigado por estar até aqui e até a próxima. Vai seguindo aí o canal.